Então, muito bom dia, caros amigos. Ora bem, eu neste vídeo vou precisamente mostrar que a equação L levantado a z menos x mais yz igual a 0 define z como uma função implícita de x e y numa vizinhança de ponto 1, 0 e depois vamos determinar o dz dx no ponto 1 e o dz dy também no ponto 1. Ora bem, seria bom então que tivéssemos conhecimento do teorema das funções implícitas. Então, o teorema das funções implícitas diz o seguinte. Ora bem, teorema das funções implícitas, no caso, para funções de duas variáveis. Então, seja f de x, yz, uma função definida em C contida em R3 e ABC pertencente a um ponto que pertence a C e tal que a linha A f de ABC é igual a 0. A linha B, a derivada de f em ordem a x, a derivada de f em ordem a y e a derivada de f em ordem a z são funções contínuas numa vizinhança do ponto ABC. A linha C, a derivada de f em ordem a z, calculada no ponto ABC é diferente de 0. Então, nestas condições, podemos então afirmar que a equação f de x, y, z igual a 0 define implicitamente z como, digamos, uma função que depende de x e de y, isto é, z igual a um g de xy, que toma o valor z igual a c para x igual a a e y igual a b. Ora bem, posto isto, vamos então resolver o exercício. Ora bem, então teremos, para mostrar que esta equação define z como uma função implícita de x e y numa vizinhança de ponto 1, 1, 1, teremos que mostrar, portanto, aquelas três condições. A linha A. Eu vou mostrar então, eu tenho aqui esta equação, né, que é L levantado a z, repare-se, L levantado a z, menos x, mais yz mais yz igual a 0. Ora bem, tudo bem. Eu vou considerar aqui então que isto aqui seja, digamos, o meu f, estão a ver, de x, yz igual a 0. E então, vamos lá ver. O que é que acontece? Ou seja, aqui é igual o f de 1, 1, 0. O f de 1, 0 significa então que eu substituo, neste caso, o x por 1, o y por 1 e o z por 0, pelo que eu vou obter L levantado a 0, menos 1, que é o valor de x, ora bem, mais yz, que obviamente vai ser 0 devido ao facto de z ser igual a 0. Portanto, eu vou obter 1 menos 1, o que é igual a 0. Tudo bem. Então, agora, numa linha B, eu vou determinar precisamente o df dx, que é precisamente igual, como se vê, igual a menos 1, não é? É fácil de entender. O df dy, que também é muito fácil de calcular, df dy, note-se aqui dá 0, então df dy dá precisamente a z, não é? Z. E finalmente o df dz. O df dz é precisamente igual a quanto? A derivada da exponencial aqui é levantado a z, é igual à própria exponencial, derivada de z em ordem a z, que é 1, mais a derivada de yz em ordem a z é precisamente igual a y. E, portanto, agora resta saber se estas funções são funções contínuas, não é? Em todo, digamos, o R3. Repare-se que até são, porque o df dx é uma constante, portanto é contínua, qualquer que seja x, y, z. O df dy é igual a z, portanto é uma função contínua, qualquer que seja x, y, z. O df dz é precisamente igual a L levantado a z, mais y, soma de funções contínuas para quaisquer x, y e z pertencentes a R3. Quer dizer, estas funções, se são contínuas em R3, obviamente são contínuas, digamos, numa parte de R3, o que eu quero dizer então que vão ser contínuas numa vizinhança deste ponto P, que é o ponto, digamos, neste caso, 1, 1, 0. Portanto,
está tudo bem. Agora, finalmente, numa linha C, eu preciso mostrar que o df/dz, calculado no ponto 1, 1, não é? 1, 1, neste caso no ponto 1, 1, 0, é diferente de 0. Mas já temos aqui o df/dz, então vou obter, obviamente, é levantado a 0, que é 1, mais y, que é 1, ou seja, isto é igual a 2, que é diferente de 0. Então, esta equação, que aqui coloquei, que é levantado a z menos x, mais yz igual a 0, na realidade define z como uma função implícita de x e y numa vizinhança do ponto P110. Tudo bem. Ora bem, agora o que se quer nesta linha é precisamente determinar, não é? Determinar o dz dx e o dz dy. Ora bem, isto faz-se de uma maneira muito fácil se tomarmos em consideração esta árvore. Repare-se, a nossa função f, que eu aqui escrevi, estão a ver, que é um f de x, y de z, esta função f, depende de x, de y e de z. Porque é uma função que depende, está aqui, de x, de y e de z. Mas nós agora, não é, através do teorema da função implícita, chegamos à conclusão que este nosso z, não é, neste nosso z, é precisamente uma função que depende de x e que depende de y. Tudo bem? Então, sendo assim, eu poderei derivar, não é, esta equação que aqui está, estão a ver? Membro a membro, ora em ordem a x, ora em ordem a y. É só correr a árvore. Ora bem, então a derivar esta equação membro a membro é a mesma coisa que ter aqui, deste lado esquerdo, é o mesmo que ter um f de x, y de z. Então, vamos derivar em ordem a x. Então, para derivar em ordem a x, corro por aqui a árvore, estão a ver? Depois venho por aqui e por aqui. É só seguir isto. Então, isto quer dizer precisamente que eu vou obter, não é? Que eu vou obter df, estão a ver, df dx, mais df dz, como estão a ver, porque agora venho por aqui, vezes dz dx. E obviamente que isto vai ser igual a 0, dado que a derivada de 0 em ordem a x é 0. Daqui eu tiro muito facilmente que o meu dz dx, não é? dz dx é precisamente igual a menos, traço fração, df dx, não é? df dx, sobre df dz, df dz. Que, aliás, df/dz, que até já o calculámos, não é? Então isto é a mesma coisa, já calculámos nas linhas anteriores. Então vou progredir já. Então isto é o mesmo que ter, não é? É o mesmo que ter, igual, como estão a ver, menos, df dx, já o calculámos, está aqui, dá menos 1, como vêem, menos 1. df dz, dá precisamente levantado a z, mais y. Mais y. Quer dizer, o df dz, que eu agora aqui até vou calcular, não é? Que vai ser calculado no ponto 1, 1, isto vai ser calculado no ponto, digamos, 1, 1, mas como vimos que este nosso z é uma função, não é? Uma função, digamos, φ de x, y, e ela vai tomar, digamos, quando o x é 1, o y é 1, como vimos atrás no teorema das funções implícitas, o z vai tomar o valor 0. Quer dizer, 0 é igual ao φ, não é? De 1, 1. Ora bem, tudo bem. Então, isto quer dizer que eu, quando calculo aqui no ponto 1, já estou a tomar, não é? O z precisamente igual a 0. Então, isto há de ser igual a e levantado a 0, que é 1, é levantado a 0, que é 1, mais y, que toma, neste caso, o valor 1, isto dá 2. Então, vou obter aqui menos 1 sobre 2, não é? Isto dá, menos dá mais, dá 1 meio, tudo bem. Já temos aqui o nosso, digamos, dz dx, que calculei aqui, estão a ver? dz dx, está aqui. Então, agora, da mesma forma, eu vou determinar, não é? Eu vou determinar, conforme o pedido, o dz dy. Eu, para determinar o dz dy, o que é que eu faço? Vou correr a árvore, não é?
mas de tal maneira que encontro o y. Agora, amarelo, vou por aqui, não é? Depois vou por aqui e depois por aqui. Quer dizer, vou fazer precisamente, não é? O df, estão a ver, df, da mesma maneira, não é? df dy, df dy, df dy mais df dz, como estão a ver, e agora aqui vezes dz, como estão a ver, dz dy, porque eu quero em ordem y, e isto obviamente é igual a zero. Ou seja, as contas são as mesmas, não é? Então eu daqui posso facilmente concluir que o meu dz dy, não é? Dz dy há de ser precisamente igual a quê? A menos traço fração, não é? df dy, vai para, quer dizer, porque o df dy está situado no primeiro membro, vai para o segundo membro, menos df dy sobre df dz. Ora bem, isto vai ser calculado no ponto 1. Então, isto a ser calculado no ponto 1 dá menos, já calculamos o df dz, é 2, e agora percebe-se bem porque é que quando vimos o teorema, digamos, das funções implícitas, neste caso particular, porque é que o df dz teria que ser diferente de zero, e agora terei que calcular o df dy, mas o df dy, o df, até temos aqui, não é? O df dy deu-nos z. Ora bem, se nos deu z, também é fácil de entender, se nos deu z, o df dy, ora bem, e também sabemos que estamos no ponto 1, quando estamos no ponto 1, o z é igual a 0, e se o df dy, mais uma vez, me deu igual a z, aqui apenas obtenho 0. Ora bem, 0 sobre qualquer coisa é 0. E pronto, meus amigos, saía desta maneira que, dada esta equação, que é levantada z menos x mais y z igual a 0, eu mostrei que realmente ela define z como uma função implícita de x e y, e calculei o dz dx no ponto 1 e o dz dy no ponto 1. Isto é engraçado, não é? Porque, repare-se que, apesar de eu não conseguir aqui explicitar o z, estão a ver? Ou seja, eu não conheço a expressão z igual a um f de qualquer coisa, eu consigo determinar as derivadas. Então, a todos, meus amigos, um ótimo dia. Bom dia para todos. Muito bom dia.